volta com o nosso programa e vamos falar de saúde, que é muito importante. Uma das principais queixas das mulheres é a cólica, sintoma natural e comum que acompanha a menstruação. Segundo profissionais, não há como prever a duração da cólica, mas geralmente precede a menstruação por alguns dias e se intensifica com a chegada do fluxo menstrual. O ginecologista Dr. Ricardo Luba está com a gente e vai esclarecer todas as dúvidas sobre o assunto. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Obrigado. Sempre bom tê-lo aqui conosco. É um prazer Bom, vir. vamos esclarecer o que é a cólica. Por que a mulher tem cólica? A cólica é a definição, na verdade, de um tipo de dor. É uma dor que aperta e solta. Aperta e solta. Assim como você tem dor em pontada, em facada, em aperto, em peso, é um tipo de dor. Está muito associada à cólica, normalmente, menstrual. Exatamente porque o útero é um órgão que se contrai. E ele se contrai exatamente para quê? Para expulsar o fluxo menstrual de dentro dele, para você eliminar aquele sangue e tirar o endométrio que não serviu para fecundar o bebezinho, para implantar o bebezinho. Então, o útero ele se contrai, expulsa esse sangue e ele solta. Então, tem algumas pacientes que sofrem muito porque você tem cólica de várias intensidades. Então, peraí, deixa eu voltar. Quando a gente está antes um pouco da menstruação, que a gente começa a sentir essa cólica, Isso. né? É o útero fazendo isso? Na verdade, você começa a ter a descamação do endométrio, que é aquele tecido que vive dentro do útero, que vai ser expulso junto com o fluxo menstrual. E nesse momento, o vaso sanguíneo ali, ele é cortado. Então, você gera uma resposta que você começa a ter uma contraçãozinha do útero para começar esse processo todo. Então, essa cólica vai aparecer. Tá, então, ela aparece geralmente quantos dias antes da menstruação? Normalmente, uma semaninha pode começar. O pessoal fala geralmente 1, 2 dias, comecei a sentir uma cólica. E aí vem a menstruação, geralmente 2 a 3 dias antes. E ela permanece durante a menstruação? Permanece, dependendo do fluxo. O paciente que tem um fluxo mais curtinho, não tem problema, ela geralmente não queixa tanto de cólica. Mas aquelas mulheres que têm um fluxo intenso, que saem coágulos, que tem um sangramento horrível, intenso, né, elas normalmente queixam bastante. É horrível isso. Eu já tive menstruação assim, agora já melhorou um pouco. Mas voltando, o útero fica lá, né? Fica se vai e contraindo. volta, vai e volta. Quando você desce a menstruação, ele supostamente não parou de fazer isso? Não para porque ele ainda não parou de eliminar tudo. Na hora que então você fica termina lá. de eliminar todo aquele produto menstrual, aí você diminui a cólica. Além disso, você Por também... isso que a cólica mantém enquanto você ainda está menstruada, porque Isso. ele ainda está eliminando. Aí só vai embora quando eliminou toda a menstruação. Tem mais um fator também. Muita gente pensa que você só menstrua por baixo. Então, o útero ele tem comunicação com a vagina e ele também tem comunicação com as trompas. Então, ao mesmo tempo que você menstrua, que sai o sangue por baixo, sai um pouquinho de sangue dentro da cavidade. E esse sangue ele irrita essa parte interna da cavidade. Isso dá uma dorzinha abdominal. Isso piora os sintomas de cólica. Isso a gente falando só da cólica, né? Sem falar de endometriose ou outros problemas que pioram muito a cólica. Porque tem mulheres que têm dores ou cólicas horríveis, que não conseguem nem trabalhar, e mulheres que quase não têm cólica. Tem a ver com fluxo? Tem a ver com fluxo. Tem uma alteração que a gente chama de dismenorreia primária. A dismenorreia primária é uma alteração definida da seguinte forma: é aquela paciente que tem cólica, sempre teve, não tem nada, ela não tem nenhum problema de saúde, sempre normal, vai ter, né? e melhora normalmente com uso de anti-inflamatório. Então, aquela paciente que tem cólica, tomou anti-inflamatório, nossa, doutor, passou. Passa, eu vivo normal, não fico incapacitada, não falto no trabalho, ninguém acha que é manha, né? E continua tudo bem. Então, esse é um tipo de cólica que a gente chama de dismenorreia primária. Você pode virar ela de ponta cabeça. Ela vai ter sempre. Fazer todos os exames nela, não vai aparecer nada. Ela vai ter sempre. Ela vai ter sempre. Qual é o segundo tipo de cólica? Tem a segunda paciente que tem muita cólica, mas está associada a doenças. Por exemplo, endometriose, isso tem sempre que ser pesquisado. Então, toda paciente que tem dor incapacitante, dor exagerada, que não melhora com medicação, óbvio que você tem que pesquisar se não tem alguma coisa pior. Então, se a pessoa tem muita cólica, toma um remédio e não melhora, é melhor ela procurar um médico. Geralmente é. Porque pode ser uma outra coisa. Pode ser só dismenorreia primária, mas pode ser... A principal mesmo é a endometriose, porque demora muito para a gente fazer diagnóstico da endometriose.
não aparece em nenhum exame. O diagnóstico demora muito, então o paciente sofre muito. Aí ele vai em 10 médicos, ninguém faz o diagnóstico. Aí quando tem uma lesão grande, aí faz o diagnóstico, mas às vezes já está tarde demais. Então, mas eu não entendi ainda. É o fluxo determinante para a mulher ter a cólica ou não ter a cólica? Não necessariamente. É o quê, então? É Limiar de genética? É o dor. quê? Limiar de dor. Tem gente que você pode enfiar uma faca, não sente dor. Tem gente que você dá um beliscão, sente muita dor. Então você tem limiares diferentes de dor. Tudo interfere. Então a cólica forte, o fluxo intenso geralmente faz piora. Mas é uma coisa um pouco genética. Quem tem muita cólica vai ter cólica, está lá no DNA dela. Falou Então, que se a vai mãe ter cólica, teve tudo, vai ter, não? aumenta a incidência sim. Não só para cólica, como para TPM também. Tá. Com quantos anos você começa a ter? Quando você Quando começa ela a começa menstruar, já começa a já ter? pode começar a ter cólica. Então, porque eu lembro, né, é bom a gente ser mulher, fazer essas entrevistas, o Rafael vai ficar bravo comigo, mas é bom porque a gente entende, porque a gente passa por isso, né? Porque quando eu fiquei menstruada, acho que 12, 13 anos de idade, eu tinha um pouco de cólica e tinha na adolescência, mas hoje eu não tenho quase cólica. Tem a ver com a idade? Então, não tem tanto a ver com a idade. Tem um mito que fala que depois que você tem um filho, diminui a cólica. No consultório, a gente vê bastante uma queixa de melhora, mas volta. O paciente que tem queixa mesmo, assim, nossa, eu tenho muita cólica, sempre tive, passa uns 2, 3, 4, 5 anos, normalmente volta. Mas tem pacientes como você que falam, não, doutor, olha, nasceu meu bebê, acabou, nunca mais senti cólica. Não tem tanta relação com a idade, talvez com a maturidade. A forma de encarar a dor também modifica um pouquinho. Hoje em dia a gente tem uma tendência a ver a dor como não simplesmente uma consequência de doenças, mas tem tipos de dor que a gente pensa como uma doença, a doença-dor. Então, a forma que você encara a dor é uma coisa que modifica o teu dia a dia. Você sente aquela dorzinha todo dia. Você tem duas formas de lidar. Você pode virar a vítima, que morre de dor e que não consegue fazer nada. Ninguém disse que você não tem a dor. Você tem a dor. Mas você tem aqueles casos de superação. Você vê aquele cara que faz triatlon, que anda naquela cadeira de roda. Ele deve sentir dor pra caramba, mas mesmo assim o cara faz, continua e vive normal. Então, a forma dele encarar a dor é o que modifica muito. Então, a gente fala para esses pacientes, bom, você já percebeu que vai ter dor? Já começa a tomar essa medicação para tentar aliviar a dor. Não deu certo, vai ao pronto-socorro para ser medicado. Daqui a pouco eu quero falar desses medicamentos, quero falar dos chás que ajudam, às vezes bolsa, que pode ajudar para tirar essa cólica ou para aliviar essa cólica, mas antes eu quero falar dos métodos contraceptivos. Por exemplo, quem usa DIU tem mais cólica? Tem, aumenta sim a cólica. Você imagina o DIU não medicado, né? Como DIU não medicado? A gente tem dois tipos de DIU. A gente tem o DIU, que é simplesmente um método de barreira, que ele fica ali dentro, que é o DIU de cobre. Ele fica dentro do útero e ele impede a chegada do espermatozoide nas trompas. Okay. E você tem um DIU, que é o DIU medicado, que ele funciona além da barreira, ele tem hormônio dentro, e 80% mais ou menos dessas pacientes... Isso. 80% desses pacientes param de menstruar. Então, esse método... normalmente ele é indicado, inclusive, para quem tem muita cólica. Se você tiver entre esses pacientes que parem de menstruar, você acaba ficando numa qualidade de vida melhor. Tá, porque daí você para de menstruar, consequentemente a cólica não vem, porque o útero não faz a contração. Isso. E aí sua vida melhora. Quando você tem o DIU de cobre, você tem a contração porque seu corpo está querendo expulsar um corpo estranho. Agora, por que piora? Por causa do cobre? Não, por causa do corpo estranho. Você tem um corpo estranho dentro do útero, o seu útero ele começa a contrair, aquilo irrita mais o útero e você sente um pouco mais de cólica. E por que você não tem cólica sempre, todos os dias, se aquilo tá lá e tá irritando o útero todo momento? Por causa da cólica menstrual. Você vai começar a ter a contração no período menstrual. Tá, entendi. Então aquilo ali vai ficar, seu corpo se adapta. Mas na hora que você começar a ter a cólica para expulsar o fluxo menstrual, você vai tentar expulsar o DIU também. Então são dois fatores que se unem, aí você tem a cólica duplicada. Aí piora um pouco mais. Entendi. Mas a pessoa com o DIU pode ter uma cólicazinha às vezes e tal, porque tá com um objeto estranho. Mesmo com o DIU medicado também pode. Agora vamos o que todo mundo quer saber, que é o seguinte, né? Como se livrar ou amenizar essas cólicas, doutor? Tem aí uma saída? Tem várias saídas, Tem? Ó, que ótimo! Tem paciente realmente que toma um anti-inflamatório, tem pacientes que... Qualquer anti-inflamatório? Depende de cada caso, né? Caso depende da idade. Toma, Meninas com menos de 14 anos não podem tomar anti-inflamatório, só alguns tipos, então tem que ser medicado pelo médico.
O uso do anti-inflamatório logo antes do período menstrual e durante o período menstrual ajuda bastante na cólica. Tem um dos métodos que a gente usa por muito... muitos dias, por poucos dias? uns 3, 4 dias. 3, Que 4 dias? é o período da cólica mais intensa. Uns 3, 4 dias, toma. Durante 3, 4 dias de horário, melhora. Tem o paciente que para de menstruar. Usa anticoncepcional de maneira contínua. E anticoncepcional feito para isso. Ou seja, via oral ou injetável. Para você não ter a menstruação. Se você não tem menstruação, não tem a cólica, melhora. Ou alguns casos que a gente fala que acaba sendo a menstruação das estações, ao invés de, porque não é todo mundo que consegue ficar sem menstruar. Depois de um tempinho usando anticoncepcional, é muito comum o paciente começar a ter sangramento e tal. Para esses pacientes, a gente indica geralmente, olha, toma a cada 3, 4 meses, e aí você faz uma pausa, ao invés de você menstruar 12 vezes, 13 vezes no ano, você vai acabar menstruando 3, 4, por isso as estações. Menstrua no verão, outono, inverno, vai indo dessa maneira. Bom, mas essa é vamos uma voltar ao dos anti-inflamatório. métodos. Então, o anti-inflamatório dá para usar. Pode usar dá pra usar. anti-inflamatório, ok. Analgésico comum. Analgésico comum, tá bom. Mas o que é melhor, anti-inflamatório ou analgésico? O anti-inflamatório. Melhor, tá. E os antiespasmódicos. O que é antiespasmódico? São as medicações espasmódico? espasmódicos. Tá. São as medicações que diminuem as contrações. Então, são as medicações que são indicadas mesmo para cólica. Tá, é tipo Buscopan? Buscopan, Ponstan, essas coisas. Então, essas medicações, elas ajudam o efeito, inclusive, dos anti-inflamatórios. Mas toma um anti-inflamatório e esse daí também? Depende da cólica. Depende muito. Agora vamos para as coisas mais naturais. Por exemplo, uma bolsa quente ajuda? Ajuda. Quando você usa a bolsa quente, o calor faz uma vasodilatação. E a vasodilatação faz chegar a alguns mecanismos de resposta inflamatória para diminuir. O seu corpo bloqueia essa ação anti-inflamatória. Entendi. Então ajuda um pouquinho. E chazinhos? O chá a gente acredita um pouco. Não são cientificamente comprovados. Eu brinco que é para as mulheres ficarem mais calmas também. O pessoal fala do chá de camomila, chá de boldo, que diminui um pouquinho essa contrastura. Não é nada cientificamente comprovado, mas não fazem mal, são gostosos, então pode tentar também. Mas você não acredita muito, né, doutor? Acredito, mas o paciente, quando ele vai procurar a gente, é difícil falar, não, toma um chazinho e tal. Médico não vai falar, toma um chazinho. Agora vamos terminar a entrevista, ainda tem uns minutinhos aí, a gente falando dessa relação da TPM com a cólica, porque a cólica vem junto com essa loucura que acontece com a gente, esses sintomas todos que são a TPM. A cólica faz parte da TPM? O que tem relacionado aí? Então, a TPM, tirando essa loucura, né, da tensão pré-menstrual, a gente costuma dividir na síndrome da tensão pré-menstrual. Então, não é só a loucura, aquela vontade de esganar o parceiro, matar o chefe, essas coisas, não. Dar bronca no filho. São todos os sintomas que antecedem a menstruação e que terminam com o término da menstruação. Então, a gente, às vezes, vê muito paciente chegando e fala assim, doutor, tô com um mau humor. Tá. Não, é TPM, tenho certeza. Por que é TPM? O que está acontecendo? Não, doutor, olha, mais ou menos uns 15 dias antes da menstruação, eu começo a ficar nervosa, é um estresse, é um nervoso, é um mal-estar, eu quero matar todo mundo, eu brigo com todo mundo. Tá bom, e termina quando? Uns 15 dias depois da menstruação. Então, você passa o mês todo. Não, então não é TPM. TPM é quando acaba a menstruação. Não, então, peraí. Não é antes da menstruação? Até o término da menstruação. Tá, então quantos dias antes da menstruação? Em média, até 15 dias. Antes da menstruação? Antes da Tudo menstruação, isso? pode ter. A média maior é uma semaninha. Uma semaninha, 3 dias antes de começar a vir a menstruação, vocês começam a sentir os sintomas. Sabe por que eu aumento tudo igual? Não. Porque assim, a gente tem a produção hormonal até os 20, 30 anos. Nossa produção hormonal é testosterona. Começa a cair e assim vai para o resto da vida. Por que cada mulher é única, né? E cada mulher é uma só? Porque durante o ciclo menstrual todo, que falou isso, né? você vai ter... Acho que todo homem fala isso, né? Então vocês copiaram, acho que foi o Drummond ou Vinícius. Não dá pra gente conseguir entender, né, como que é a cabeça de mulher. Porque os hormônios oscilam o tempo inteiro, os hormônios oscilam o mês todo e cada uma reage de um jeito.
Então, dentro da síndrome da TPM, você vai ter cólica, que é esses sintomas que vão vir antes da menstruação. Cólica, dor de cabeça, dor nas pernas, dor nas costas, mal-estar, irritabilidade, sono, fadiga, uma série de coisas. E aí vai culminar com o término da menstruação. Acabou a menstruação, é para isso tudo ter passado. Então, Se não acabou a passou, menstruação, acabou. se não passou, não é TPM. Tem algum dia, só para finalizar, tem algum dia que a TPM é mais forte? Ou Mas- não, são os 3 mais ou menos, assim. Pelo que eu converso no consultório, né, e eu tô casado há 8 anos, geralmente, um dia antes É mais quando forte. bate. É que vem aquela coisa, assim, tem mulher que chora, tem mulher que fica irritada. Minha mulher, às vezes, ela me dá umas mordidas, eu já olho, nem falo nada, você não pode falar pra mulher. É. Você tá de TPM? Falou isso, acabou o dia. Vocês ficam bravas pra caramba. Entendi. Mas, normalmente, um diazinho antes é quando você tem uma oscilação hormonal maior. E aí a mulherada E qual é fica essa dica, mesmo. sua dica para mulher, como médico? O que a gente deve fazer? Primeira coisa, se você percebe isso, no período pré-menstrual, que você já vê que você vai ter isso, não decida nada. Não decida nada, ótimo. Não queira sair do emprego, não vai discutir com o chefe, não vai pedir aumento. Não termina namoro. Não termina namoro, nem nada. casamento, Porque depois que nada. acaba, você acaba indo Se e arrepende. se arrepende depois. Isso dá o Tá. problema. Tá bom. Então, Tá bom? gente, uma ótima dica aqui. Melhor do que saber sobre as cólicas é o seguinte: quando vocês estiverem nesse período da TPM, não decidam nada, porque vocês podem se arrepender. Doutor, muito Obrigado obrigada. a você. Volte para falar sobre todas essas coisas que envolvem mulher, porque a gente adora aqui no programa. Estou sempre à Rafael, disposição. você entendeu tudo aí? Para você Entendi. tratar bem sua irmã, sua mãe. Você entendeu? Entendi plenamente. As mulheres difícil de entender, mas fácil amá-las, né, doutor? Vamos encerrar dessa forma, né, para melhor não contrariá-las. Para melhor não contrariá-las. Olha, começou o dia super premiado na promoção O Dia Hoje. Agora me diz aí, que prêmio você gostaria de ganhar? De ganhar hoje, nessa terça-feira. Aqui, todos os dias tem um prêmio diferente. Todos os dias uma nova surpresa para você. E o prêmio de hoje, olha, hoje R$5.000. Coisa boa, não é? R$5.000 que podem mudar a sua vida. É muito dinheiro. Para isso, já vai ligando, corre para o telefone, porque além dos R$5.000, você também já estará concorrendo ao super prêmio de R$50.000. Para participar é muito fácil, tem que correr para o telefone mesmo, 996450917. Hoje o super prêmio, então, é no valor de R$5.000. O dia para ganhar essa grana é exatamente hoje. Até o final do dia, nós teremos um felizardo ou uma felizarda e pode ser você. Mas só hoje, hein? Já sabe o telefone? Tá aí no seu vídeo? Só ligar 996450917. Ligue, participe e boa sorte. Quero ver você feliz no final do dia, mas tem que ligar. Olha só, a gente vai agora, então, para um rápido intervalo. E no próximo bloco, o nosso assunto vai ser dengue. Nós vamos saber como relembrar, né? Como se contrai a doença, quais são os tipos de dengue, o que é dengue hemorrágica, quais os sintomas e que história é essa de chikungunya, uma nova doença também transmitida pelo Aedes aegypti. Aí ainda, nós também teremos o preparo de um repelente caseiro, você vai poder fazer aí na sua casa. Tem perguntas sobre dengue? Só escrever para a gente, os nossos especialistas vão responder, tudoposso@redefamilia.com.br. Daqui a pouquinho, então, Tudo Posso dedicado a falar desse mal que só aqui no estado de São Paulo já matou mais de 80 pessoas e pelo Brasil afora não é diferente. A gente volta já.